Quero começar por agradecer as palavras de encorajamento que com frequência nos são dirigidas a propósito do Palavra Puxa Palavra. Os vossos comentários e sugestões ajudam-nos a melhorar o trabalho que aqui apresentamos. Por outro lado, as questões postas sugerem-nos novas temáticas. Um bom exemplo veio com um comentário de um amável telespectador a propósito daquele programa sobre os azulejos das estações de caminho de ferro, lembram-se? Quando nos contactou, referiu-se, e citamos, ao roubo dos azulejos a que tão frequentemente se assiste e outras vezes à sua pura e simples destruição. Queixa-se igualmente da pouca importância dada pelo Estado ao assunto. É claro que sobre este assunto, bem como sobre tantos outros, não tenho na manga qualquer solução. Assim eu tivesse. O que posso trazer é apenas a minha reflexão pessoal, a minha opinião, e para pôr cada um a pensar tão bem. E acho que assim talvez depois já sejamos vários a pensar sobre o problema, o que já não é nada mau. Comecemos pela questão do Estado. Perdoar-me-á o estimado telespectador, mas eu penso que quando não temos uma solução para um problema, temos sempre um bom para a festa, que é como quem diz, um responsável sempre à mão de semear. A culpa é do Estado. Trata-se de uma figura com as costas tão largas que pode arcar com todas as culpas do cartório ou que pode, por outro lado, servir sempre como um novo Messias, isto é, como o salvador máximo de todas as situações. No meu ponto de vista, cabe ao Estado, designadamente através das entidades do setor cultural que fazem as leis e daquelas que as implementam e as fiscalizam, a responsabilidade de definir o que é património e de como melhor o proteger. E se calhar, talvez não saibam, mas de alguma forma, no que diz respeito à azulejaria, particularmente a de exterior, e era a essa que se referia no programa, esse quadro legal até já existe, embora não há muito tempo. De facto, em 2017 foi criada uma lei que impede a demolição das fachadas com azulejos e a remoção dos azulejos dessas fachadas. E ainda posso mesmo acrescentar que a proposta dessa lei resultou não de um partido político, mas de uma entidade que se chama Projeto SOS Azulejos, que é coordenada pelo Museu da Polícia Judiciária e que tem como parceiros a Associação Nacional de Municípios, a Direção-Geral do Património Cultural, várias polícias e várias instituições universitárias. Mas é claro que isto não chega e não é por acaso que o projeto se chama SOS Azulejo. É que de facto o azulejo está na moda. Olha, quer ver? A atriz Sharon Stone causou há poucos dias sensação na passadeira vermelha do Festival de Cannes, quando no desfile apresentou um magnífico vestido desenhado pelos estilistas italianos Dolce & Gabbana. E eu agora estou aqui a falar de moda, pois, mas o tema do vestido, repare bem, a sua temática é a azulejaria portuguesa do século XVIII. Pois é, está mesmo na moda e a utilização da temática da azulejaria padrão já vem desde 2013. E quem a tem desenvolvido? Os italianos. E porquê? Porque foi a Itália que desenvolveu a técnica da pintura majólica que, de facto, na azulejaria nós fomos um expoente máximo. Mas os nossos designers, se calhar, ou estavam distraídos ou acordaram demasiado tarde. De qualquer forma, o azulejo, pela mão ou não dos italianos, está plenamente na moda e vale dinheiro. E o problema passa talvez também um pouco por aí. Mas deixando a moda e voltando ao que eu estava a dizer, há leis, mas não basta apenas haver leis. É necessário que as pessoas estejam conscientes do valor que representa o património. Porque pobre é aquele que não dá valor àquilo que tem. Olha, vou aproveitar para lhe contar alguns episódios da minha experiência enquanto investigador ligado ao azulejo. Há já alguns anos, face ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, decorria uma feira de artesanato e parei numa tenda onde havia azulejos. Peguei em alguns que constatei serem dos séculos XVII e XVIII. O vendedor, prontamente, veio dizer-me que me faria um bom preço. Arrepiado, afastei-me, dirigi-me a um polícia que não estava assim muito longe, dizendo-lhe que os azulejos que eu tinha acabado de ver me pareciam claramente roubados. E a sua resposta foi perentória. O senhor é parvo, pode lá ser, então não vê que estão a ser vendidos numa barraca da junta de freguesia. Pois,
não havia mesmo nada a fazer. Palavras para quê? Vou aproveitar para vos contar a história de um conjunto de 7 painéis de azulejos de Santo António, da primeira metade do século XVIII, que estavam numa desaparecida Quinta dos Inglesinhos, na zona de Telheiras, em Lisboa. Eles foram fotografados nos anos 60 por Santos Simões e sabemos que foram vendidos em 1967. Depois vão aparecer num catálogo de leilão em Lisboa em 2001. Peguemos, por exemplo, neste painel. Está a ver? Repare, tem 2 cenas separadas por uma fonte ao centro. À esquerda, o Milagre da Mula e à direita, o Milagre do Prato Envenenado. Especifica-se no catálogo que este painel tem 144 cm por 487, isto é, tem 1,44 m por 4,87 m e o seu preço situa-se entre 10.000 e 15.000 euros. Vamos ver agora em detalhe. Olha, está a ver? Chamamos especialmente a atenção para o edifício e para o pavão que separam a cena da esquerda da fonte. E agora gostaria que observassem a imagem seguinte. Trata-se de uma peça em exposição na coleção Berardo, que vemos claramente resultar de um corte do painel anterior, de onde desapareceu o edifício e a que se juntou uma moldura. Há, portanto, apenas uma parte do painel que foi centrado em torno de um dos milagres. Palavras para quê? Sobre os restantes 6 painéis, eu perdi-lhes praticamente o rastro. Valha-me Santo António, advogado das coisas perdidas. Isto nem com responso lá vai. Sei apenas existirem cópias atuais, mas de fraquíssima qualidade no claustro da atual Academia das Ciências de Lisboa. Mas já agora, ainda deste conjunto de painéis da Quinta dos Inglesinhos, de que tenho estado a falar, há este lindo sermão de Santo António aos Peixes, que foi a leilão em 2001 no catálogo do leiloeiro Cabral Moncada, entre 3.000 e 4.500 euros e que voltou a aparecer em 2019 no catálogo da leiloeira Sotheby's em Paris, com um valor entre 5.000 e 7.000 euros. Eu sei, é o mercado da arte, eu sei. Por outro lado, que é também o mercado do roubo das obras de arte e muito particularmente das obras de arte portuguesas. Porque lhes não damos o devido valor, porque as não protegemos. Mas também sei que, falando nestes valores, eu as estou a pôr particularmente e igualmente em risco. É uma faca de 2 gumes, não é verdade? Mas, por outro lado, também temos de ter consciência de que temos um património que vale muito e que temos o dever coletivo de o proteger. Que cabe ao Estado, sim, é verdade, cabe. Mas cabe igualmente a todos nós. E quando uma boa peça destas desaparece ou é destruída por puro e simples vandalismo, somos todos nós que ficamos mais pobres. É que o património não se pode defender a si próprio. E olha, eu aqui estou-me a referir ao caso caricato do roubo de um pesadíssimo canhão do tempo de Dom João V que acaba de ser feito há poucos dias na Fortaleza de Valença do Minho. Coitado do canhão, que durante alguns séculos protegeu a fronteira, mas que não foi capaz de se defender a si próprio dos ladrões do nosso património. Palavras para quê? Bom, então se não há palavras, fiquemos por aqui. Até ao próximo Palavra Puxa Palavra.